E aí pessoal, beleza? Andei meio sumido do YouTube, tá meio corrida a coisa, mas vamos lá. Aqui eu quero falar sobre 15 fórmulas que vão ajudar muito vocês caso vocês estejam fazendo algum concurso e vai cair sobre Excel, tá? Essas fórmulas aqui são fundamentais, é muito provável que caia em alguma prova que você for fazer, beleza? Então aqui ó, nós vamos falar sobre várias fórmulas, a abordagem mais simplificada delas o possível, só para você ter pelo menos a noção de como que funciona e que possa te ajudar nos teus testes aí, tá bom? Então vamos lá, a primeira fórmula, soma, é a primeira fórmula que você provavelmente já deve ter aprendido no Excel, que é a fórmula mais simples que tem, né? Você vai pegar e fazer a soma dos valores, tá? Por exemplo aqui, eu quero somar todos esses valores aqui, ó. Soma, abre parênteses, e você seleciona o que tudo você quer somar e dá um Enter, tá? Ou então você pode somar valores separados, por exemplo, soma, eu quero esse aqui, dou um ponto e vírgula, esse e esse, tá? Fecha parênteses, dá um Enter, e ele fez a soma. Sem mistério, essa é a fórmula soma, e vamos lá para a próxima agora. Agora soma C e soma Cs, tá? Essas fórmulas, elas são baseadas em condições, ou seja, elas vão somar somente se uma condição for verdadeira, tá? Então a fórmula soma C, tá? Ela vai pegar o intervalo que você quer somar com os critérios, ou seja, por exemplo, eu quero somar só os que são maiores do que, deixa eu ver, R$3 aqui, ó, maior do que 3, ponto e vírgula, e vamos fazer o intervalo da soma de novo. Ou seja, ele está verificando aqui dentro os números que são maiores do que 3 e vai fazer a soma desse mesmo intervalo aqui dentro, tá? Porque o intervalo que a gente está verificando e o intervalo que a gente está somando é o mesmo, tá? Então, aí deu certo, ó. Ele fez só a soma dos valores que são são maiores do que R$3, beleza? Agora, a fórmula soma Cs é a mesma coisa, só que você vai dar mais do que uma condição. Soma Cs, o intervalo da soma que a gente quer que seja esse intervalo aqui, o intervalo de critérios 1, ou seja, a gente quer somar quando a quantidade for maior do que, deixa eu ver, 7, tá? Ou seja, esse intervalo aqui, ó, eu quero que seja, opa, que eu estou me atrapalhando aqui, seja maior do que 7. Quero que nesse intervalo aqui, o valor seja maior do que 3 e fecha parênteses. Então ele está somando, né, que nem do outro, ele pegou, ó, digamos, os 70 que a gente tinha feito antes, né, que a gente também fez a mesma condição para somar os que são maiores do que 3, e a gente está pegando aqui, ó, onde a quantidade em estoque é maior do que 7, tá? Então provavelmente ele pegou um dos que é maior do que 3, mas não era menor do que 7 aqui, por isso ele excluiu e o resultado deu menor, beleza? Então aí está a fórmula soma Cs. Agora nós vamos fazer a cont.se e cont.ses, tá? A fórmula cont.se, ela vai contar, ele vai fazer uma contagem, ou seja, ele não vai somar, ele vai contar quantas vezes, digamos, um valor aparece baseado num critério, tá? Cont.se, o intervalo que eu quero, ele vai contar, por exemplo, quantos aqui são igual a R$3, tá? Então a gente tem um só que é igual a R$3. Então ele apareceu aqui, ele está aparecendo como reais, porque toda essa coluna aqui foi definida como reais, né? Então aqui o valor total é 1. Vamos ver quantos são 3,50, 3,50. Ó, tem 3 valores de 3,50, que são esses 3 últimos aqui, ó. Vamos ver quantos são de R$1, mesma coisa. Tá? E assim por diante. Agora, semelhante a cont.ss, desculpa, semelhante a soma Cs, nós vamos fazer agora a contagem definindo vários critérios, tá bom? Cont.ss, eu quero pegar o intervalo de critérios 1,
eu quero que ele me retorne quantos tem aqui que seja maior do que, deixa eu ver, 4. E eu quero que, deixa eu ver, ele pegue aqui, digamos, nos valores também, que seja maior do que 3, de novo, tá? Você pode ver que os critérios que eu estou fazendo aqui são semelhantes aos da soma Cs, tá? Mas aqui ele está contando, ele está dando quantas vezes essas condições aqui aparecem, tá? Então aqui ele apareceu 4, beleza? Agora a média, né? A média também é uma das fórmulas mais simples também. A média, ele vai fazer exatamente isso daqui, ele vai somar tudo e dividir pela quantidade que tem. Só que o próprio Excel já tem esse recurso automático, tá? Então nós vamos fazer todo esse alcance aqui e ele vai retornar a média disso aqui tudo. Média de R$ 8,00, né? R$ 7,65 ele arredondou. Então vamos voltar isso aqui para valor, né? E ele vai dar o valor exato da média. Ou então você também pode pegar e definir só a média entre esse e esse aqui, ó. Tá? Fecha parênteses. Então ele deu 7,63. Beleza? Agora vamos fazer a função máximo e mínimo. Ó, máximo, ele vai me retornar qual é o valor máximo disso daqui, ó. R$ 31,00. Realmente o valor mais alto aqui é 31. E a gente também pode fazer como na fórmula anterior. Você pode pegar entre outros valores aleatórios aqui, ó. Tá? Então o valor mais alto aqui, 6,50, ele vai dar 6,50 ali, tá? E a mesma coisa se aplica à fórmula mínimo. Tá? O menor valor daquele intervalo, com esses 4 números que a gente selecionou aqui, é R$1. Ou então a gente pode pegar a fórmula mínimo e selecionar todo esse alcance aqui, que realmente o menor valor é R$1. Se eu vier aqui trocar, vamos supor que esse 31 seja, sei lá, 50 centavos. Ele vai pegar que o mínimo é isso dali, tá? Então, próximo, PROC-V. PROC-V eu tenho um vídeo específico só sobre o PROC-V para quem quiser dar uma olhada nos vídeos do canal, aí você vai encontrar, tá? O PROC-V, ele faz uma busca na vertical. O PROC-H, ele faz uma busca na horizontal, tá? Inclusive essas duas coisas que eu falei é uma coisa que pode cair, né, numa pergunta. Qual que é a função do PROC-V? Fazer uma busca na vertical ou fazer uma busca na horizontal, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente quer saber a partir do momento que você digita um código, né? Se eu digitar aqui, ó, 550763, que vai dar aqui na resma 4, eu quero que ele me retorne o produto, a quantidade e o valor, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? PROC-V. Eu quero que ele me retorne os resultados a partir disso daqui, certo? Então, qual é o valor que você está procurando? Isso daqui. Qual é a matriz da tabela? É tudo isso daqui, ó. Toda essa tabela que a gente está mexendo. Número do índice da coluna, ou seja, nessa coluna aqui a gente quer o nome do produto. Ou seja, você tem a primeira coluna, você tem a segunda, você tem a terceira e a quarta dentro dessa matriz que você vai procurar. Então, como eu quero que retorne o nome do produto, é a segunda coluna. E a última, o último argumento aqui dessa fórmula é 0 para que seja uma correspondência exata. Tá? Se você colocar 1 aqui, ele vai pegar qualquer coisa que seja semelhante a isso daqui e pode dar um resultado errado. Tá? Então aqui ele retornou a resma a 4. Se eu vier aqui e mudar, ó, 155631, ele vai me retornar lápis. Beleza? E aqui é a mesma coisa, ó, eu quero que ele me retorne a quantidade que tem. Vamos supor que você está pesquisando no estoque, né? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos até copiar essa fórmula e colar ela aqui. Só que o valor da pesquisa, eu quero que seja esse. Opa. Quero que seja... Eita. Quero que seja o A15. Aqui a matriz. Ó, como eu arrastei a fórmula para o lado, ele arrastou tudo isso daqui também. Então eu quero que a matriz seja isso daqui. E o número da coluna agora é a terceira, porque é a quantidade. E também o último ali é a correspondência exata.
Ó, o que que aconteceu? Ele deu um errinho aqui. Ah, por quê? Porque aqui ele está procurando a resma 4, mas não é. A gente quer que procure pelo número, tá? Eu poderia travar aqui, ó, coluna e linha. Também travar aqui coluna e linha, tá? Vou até fazer a mesma coisa para cá, para a gente deixar uma coisa mais solidificada. Então aqui eu quero que o resultado seja o 2. Copiei e colei. Quero que aqui seja o resultado da quarta coluna, tá? Então ele já está procurando esse código e vai me retornando que é resma 4, que tem 2 em estoque e que o valor é R$31. Se eu mudar aqui 11,473, ele vai me retornar aqui a canetinha vermelha com a quantidade 8 e o valor de R$3,50, tá? Então agora a mesma coisa, eu vou apagar isso daqui, com a fórmula PROC-H, tá? Só que a PROC-H, ela trabalha, né, você viu que a PROC-V, ela trabalha pesquisando na vertical. A PROC-H, ela procura na horizontal. Então, para isso, eu vou dar uma modificadinha nesses dados que eu tenho aqui e já retorno. Peraí. Então, aqui, com a fórmula PROC-H, ou seja, eu coloquei valores aleatórios aqui para que represente, né, que cada um desses vendedores tivesse feito esses valores aqui em cada um dos meses, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero fazer da seguinte forma. Eu quero que ele pesquise quanto que cada um dos vendedores fez só no mês de... Deixa eu ver, nós estamos em junho, vamos fazer junho. Tá? Quanto que o Paulo fez no mês de junho? Vamos calcular isso aqui. PROC-H. O valor procurado, a gente quer que seja sempre essa célula aqui. Então, vamos travar linha e coluna. A matriz da tabela, nós vamos pegar isso daqui junto com os meses lá em cima. Tá? Número do índice, 2, ou seja, porque é a segunda linha que a gente quer. E a correspondência exata também, certo? Então, em junho, o Paulo fez 150. Vamos arrastar isso daqui para baixo. E agora nós vamos mexer aqui de novo. Vamos fazer o seguinte, se eu travar linha e coluna aqui para essa matriz, e vamos copiar aqui para baixo também, tá? Eu quero que agora aqui a gente vai pesquisar pelo José, ou seja, o José é a terceira linha da nossa pesquisa. Então, nós vamos deixar o número 3 aqui. O Henrique é o número 4. E o Lucas é o número 5, beleza? Então, aqui a gente está pegando ó, os meses. E a gente já está filtrando que o Paulo, em junho, ele fez 150, o José 303 e assim por diante. Vamos trocar aqui, ó, agosto, dezembro e assim por diante, tá? Então, isso daqui foi PROC-V e PROC-H, tá? Lista de seleção. Como é que funciona a lista de seleção? Sabe quando você está numa célula, você quer preencher um valor, por exemplo, tem sim e não, ou, por exemplo, para você selecionar o estado, você seleciona uma lista com várias opções, né? Isso daqui é uma coisa muito simples de fazer, tá? Vamos supor aqui, ó, eu quero criar uma lista de seleção com esses 4 nomes aqui, ó, dos vendedores, tá? Então eu quero que saia nessa célula aqui, ó. Ou vamos fazer o seguinte, ó, aqui onde está dezembro, o mês, ao invés de a gente ter que digitar ali nessa última fórmula que a gente estava estudando, vamos colocar tudo isso daqui, ó, para a gente selecionar, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em dados, aqui ó, validação de dados, e agora a gente vai permitir uma lista, onde a fonte a gente vai pegar aqui dentro, ó. Tá? Então tudo isso daqui vão ser nossos dados, e aqui dentro já apareceu os meses, ó. Tá? Então você já pode ir selecionando aqui dentro. Se você não quiser fazer isso daqui, você mesmo pode vir e digitar aqui dentro, ó. Fonte pode ser, deixa eu ver, janeiro, pode ser fevereiro, ou pode ser março. Não vou digitar todos os meses aqui também, tá? Olha, apareceu outubro porque era o que estava selecionado, eu apaguei e ficou aqui dentro os meses aparecendo. Lembra que eu coloquei um ponto e vírgula entre os dados que eu quero, tá bom? Faltou mencionar isso daqui na hora, mas não se esqueça do ponto e vírgula. Se digitar vírgula, ele não pega ou qualquer outra coisa, tá bom? Agora a fórmula C. A fórmula C é bem dinâmica, tá? Tem uma variedade gigante de coisas que você pode fazer com ela. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com a fórmula mais simplificada possível.
Eu quero que ele me dê um valor verdadeiro se esse número aqui for maior do que 100, tá? Se esse número aqui for maior do que 100, eu quero que ele me retorne sim. Se não, eu quero que ele me retorne não. Certo? Como ele é maior, então ele ficou sim. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa, vamos copiar aqui para baixo. Ó. Eu quero que se esse número for maior do que, sei lá, 300, ele me retorne sim ou não. Então ele retornou não, por quê? Porque 194 é menor do que 300, tá? E assim por diante. Você pode fazer uma infinidade de coisas com a fórmula C. Ela é muito abrangente, tá? Vamos ver agora a fórmula E. Tá? A fórmula E ela vai ser uma fórmula lógica igual à fórmula C. Tá? Mas ela só vai retornar verdadeiro quando todas as condições que você apresentar dentro dela forem verdadeiras. Tá? Por exemplo, aqui, ó, E. Eu quero que esse número seja maior do que 100. Eu quero que esse número aqui seja maior do que 150. Eu quero que esse número aqui seja maior do que 300. E eu quero que esse daqui seja maior do que 400. Ele me retornou uma condição verdadeira. Ele me retornou um verdadeiro aqui dentro, porque todos, né, atendem os critérios que eu coloquei aqui dentro. B9 maior que 100, B10 maior que 150, B11 maior que 300 e B12 maior do que 400. Se eu vier aqui e mudar agora esse aqui para 500, por exemplo, ele continua dando verdadeiro. Por quê? Porque o B12 ainda é maior do que 400. Agora vamos colocar um menor. Ó. Como essa condição aqui, ó, só essa condição aqui é falsa, então o E vai me retornar uma condição falsa. Tá? Então o E só vai funcionar, só vai retornar uma condição verdadeira quando todas as condições aqui dentro forem verdadeiras. Beleza? Agora a fórmula OU. A fórmula OU já se auto-explica, né? Da mesma forma que a gente fez o OU, ele só vai retornar verdadeiro quando ele tiver pelo menos uma das condições aqui dentro verdadeiras também, tá? Então, olha aqui. Se esse número aqui for maior do que 100, ele vai me retornar verdadeiro, obviamente. Se esse daqui for menor do que 10, por exemplo, o que é uma condição falsa, né? Se esse daqui for maior do que 200, e se esse daqui for maior do que 200 também. Por que ele deu verdadeiro? Porque pelo menos uma das condições aqui dentro é verdadeira. Então eu posso vir aqui, vamos trocar para 4, esse aqui para 5, esse aqui para 9 e esse aqui para 2. Ele continua dando verdadeiro. Por quê? Porque tem um aqui, ó, que ele é menor do que 10. Se o valor do B10, né, no caso esse aqui, ó, for menor do que 10, mas vamos trocar, vamos deixar ele maior do que 10. Então agora ele deu um falso. Por quê? Porque todas as condições aqui dentro são falsas. Tá? Tem uma outra fórmula simplesinha aqui no meio, perdida, que eu devia ter deixado para o começo, mas enfim. A fórmula raiz quadrada. Como é que você vai fazer o cálculo da raiz dentro do Excel? Tá? Você vai usar a fórmula raiz e colocar o número que você quer. 64, que vai dar 8. Tá? Sem mistério. Ou então você tem a fórmula num outro local, vamos supor... Deixa eu ver, quanto que é 9 vezes 9? 81, tá? Vamos tirar a prova disso daqui, ó. Raiz disso daqui vai dar 9, tá? Sem crise, não tem mistério. E nós vamos fazer a fórmula C vazia, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu quero que ele me dê uma contagem de quantas fórmulas, de quantos dados aqui dentro estão vazios, dentro dessa linha aqui, ó, tá? Vamos vir aqui, contar vazio, dentro desse intervalo. Ele vai contar quantas células aqui são vazias. A gente tem 2, ele tem 2 células vazias aqui dentro, tá? E você pode fazer o inverso disso. Você pode contar quantas dessas células não são vazias.
E agora, para contar quantas células aqui que não são vazias, você pode fazer duas coisas. Você pode fazer conta.valores e pegar todo esse intervalo aqui, que a gente tem os 12 meses, menos 2 aqui, nós temos 10, tá? Ou então, você pode simplesmente fazer assim, ó, conta.se, todo esse intervalo aqui, ó, a gente pode dar um ponto e vírgula, abre aspas, sinal de menor igual, maior igual, fecha aspas, e dá um Enter, tá? A gente está contando quantas células que estão aqui que não são vazias, beleza? Então essas eram as 15 fórmulas que você vai precisar no caso de um concurso. Espero que tenha ajudado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixa um joinha no vídeo aí, que isso é muito importante para mim, tá? E se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários que assim que puder eu respondo, beleza? Quero agradecer aos mais de 7.000 inscritos. Nosso canal tá pequeno ainda, mas está crescendo devagarzinho. E graças a vocês, né? Beleza? Um abraço a todos aí e até mais.